Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Licita Business com o professor Adiel, onde discutimos tudo sobre licitações e contratos sob a ótica dos fornecedores e do setor privado. Para ler os nossos artigos e saber mais sobre a nossa consultoria, acesse agora o nosso site adielferreirajr.com. Será possível que um licitante poderia ser inabilitado por não atender a algum requisito previsto no ETP? Será que o estudo técnico preliminar serve para isso? Quais são os riscos que podem causar para o fornecedor a publicação concomitante do estudo técnico preliminar, o ETP, com o termo de referência? E vamos saber o que o TCU efetivamente decidiu acerca desse tema. Antes de continuar a nossa conversa, que tal estudar em detalhes e analisar casos reais de licitações e contratos? Essa pode ser a solução que sua equipe comercial precisa. Conheça o meu curso em adielferreirajr.com/curso licitação sem acento. Te vejo lá. Muito bem, pessoal, vamos estudar um pouco sobre estudo técnico preliminar, conhecido, como ETP. E não quero trazer aqui como se eu estivesse dando aula, Lá no nosso curso nós temos aulas sobre estudo técnico preliminar e nós falamos sobre esse tema da forma teórica que se pode abordar. Mas aqui não, aqui eu quero que você entenda o que deveria existir, o que você deveria encontrar dentro do estudo técnico preliminar. No estudo técnico preliminar, o objetivo, grosseiramente falando, você teria que olhar para o mercado, ver quais são as opções e definir ali naquele documento quais são as opções do mercado. Então, quais tipos de contratação, se você, por exemplo, vai contratar o serviço de terceirização, como é que você poderia fazer esse tipo de terceirização? Quais seriam as formas, os módulos, os tipos de contrato? Então tudo isso vai ser absolutamente relevante na sua pesquisa, No entanto, você vai ter que escolher um. De todos os que você selecionou, você já escolhe um. Mas a gente já sempre fez do mesmo jeito, a gente já sabe, vai fazer essa pesquisa, mas a gente já sabe o que quer. Tudo bem. Mas a atividade da elaboração do estudo técnico preliminar é para que haja a certeza, tanto para quem está fazendo, entre aspas, a licitação, e também para o controle, saber que houve a apreciação dos outros modelos de contratação acerca daquele objeto. Então, ainda que você tenha que escolher um e ainda que você saiba qual será escolhido, obviamente vai ter que fazer esse trabalho de pesquisa de mercado e verificar quais são as opções. Dito isto, você deve encontrar no ETP várias soluções diferentes de contratação e eventualmente algumas exigências que possam ser consubstanciadas nos demais documentos, se aquela opção vier a ser a escolhida. Porém, não é neste documento que nós devemos encontrar as exigências, por exemplo, de habilitação ou as exigências de qualificação técnica, mais especificamente falando. Não é nesse documento que a gente tem que ter os requisitos da proposta técnica. Esse documento é um indicativo, é um estudo, como o próprio nome diz. Essas exigências me parece que devam estar no termo de referência. O que eu tenho notado é que tem havido por parte da administração uma confusão. Não uma confusão, como eu disse, teórica. Todo mundo meio que sabe o que é, mas uma confusão prática. Na hora de fazer, você faz o ETP com cara de termo de referência, um termo de referência com cara de ETP, E isso gerou, inclusive, eu fui aluno
da oficina da professora Cristiane Stropa, uma pessoa de uma gentileza extraordinária, e ela trouxe esse comentário de que eventualmente a publicação combinada do estudo técnico preliminar com o edital de licitação, e portanto com termo de referência, seria uma coisa que só iria trazer confusão, né? E, resumidamente, a ideia da que ela passou. E é um posicionamento que acabou chegando no Tribunal de Contas da União, no acórdão 2273 de 2024 do plenário, da relatoria do ministro Benjamin Zimler. Então, daí chega-se a necessidade de irmos um pouco mais além daquilo que vem sendo divulgado em todos os portais de notícias de licitação, né? De que eventualmente a publicação do estudo técnico preliminar não seria obrigatória. Em alguns casos já vi alguém trazendo como não se deve publicar junto, mas não é necessariamente assim. Mas quais são os riscos que podem causar para o fornecedor, né? Que é o nosso foco aqui, conversar com o fornecedor. Os riscos é que haja ali uma expectativa de exigência no estudo técnico preliminar, que eventualmente aquela exigência não foi incorporada nas exigências do termo de referência. Eu mesmo, como consultor de empresas privadas, já passei por isso. Do cliente vir me trazer um estudo técnico preliminar e me dizer, olha, o meu concorrente que está com a proposta mais vantajosa aqui, ele não trouxe esse requisito que está aqui publicado junto com o edital. E aí quando eu vou ver, realmente não trouxe, mas isso aí era referente a um estudo técnico preliminar de uma situação específica que não foi a situação escolhida efetivamente, e mesmo que tivesse sido, não foi trazida para dentro do contexto oficial, vamos dizer assim, daquilo que deve ser exigido para fins de habilitação ou de proposta. Então, essa me parece a principal problemática, isso que pelo menos é aquilo que veio e bateu a porta da minha consultoria. Porém, isso, ao que tudo indica, vem acontecendo em todos os espaços. Por exemplo, neste acórdão foi fruto de uma representação, ou seja, a empresa que ficou em segundo lugar, ela ingressou, né, a empresa Contato Engenharia ingressou com uma representação no Tribunal de Contas, reclamando ali do pregão eletrônico número 39/2023 da Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde o objeto era a prestação de serviços e instalação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e outros detalhes aí que não vem ao caso. Então, nessa situação, a inabilitação do representante foi baseada em itens do estudo técnico preliminar, ou seja, itens que não estavam necessariamente reproduzidos no termo de referência, mas fizeram com que aquele licitante tivesse sido colocado para fora, né? E não quero entrar necessariamente nos pormenores dessa situação, porque ele ingressa em exigência de obrigação de diligência para saneamento de proposta, tá? Ele ingressa na possibilidade, ele discute também a possibilidade de saneamento de falta de documento na fase de recursos, que é uma coisa que tem um parágrafo aqui, mas me chamou muita atenção, que é uma coisa que eu sempre trouxe também como possibilidade, né, para os fornecedores. E também o 4.9.6 do termo de referência, que é justamente a ideia de uma declaração que o licitante vencedor, imediatamente após a celebração do contrato, iria providenciar o ART. E aí tem também a questão do RT ser obrigatório, e se sendo obrigatório poderia ser um requisito de inabilitação do licitante ou não e tudo mais. Não quero trazer isso nesse momento, talvez a gente num momento oportuno discuta esses elementos, até porque
base do nosso estudo a inabilitação indevida, mas especificamente sobre o estudo técnico ser ou não publicado, o ministro separou uma parte específica porque ele percebeu que toda essa, ou quase toda essa discussão veio desta confusão da publicação. Então o que ele trouxe? Ele trouxe uma série de situações em que a publicação do ETP junto com o termo de referência, o projeto básico, iriam trazer um risco muito grande de confusão. E aí no final ele recomenda que ele conclui que não subsiste nenhuma ilegalidade na publicação do ETP. Esse é o primeiro ponto. Não, o TCU não disse é ilegal publicar o ETP. Pode ser que um dia ele diga, tá? Pode ser que um dia ele diga. Como, por exemplo, o próprio Tribunal de Contas da União, no acórdão 1463 de 2024, tá? Decidiu que tinha que ser publicado o ETP. Ou seja, o ministro Augusto Nardes já tinha decidido e dado ciência, tá? Ao jurisdicionado de que a falta de publicação dos estudos técnicos preliminares afrontava o princípio da publicidade e da transparência. O que foi alterado nesse momento para dizer que não é que seja obrigatório. Não é obrigatório, também não é ilegal publicá-lo, o que já deixa muitos corações aliviados dentro da administração, eu imagino. Porém, uma vez que publicar, deve ser analisadas as características que tragam alguma peculiaridade ou uma possibilidade de confusão. Entretanto, gente, ainda que se decida não publicar o ETP junto com o edital, primeiro ponto, o ETP tem que ser feito, tá? O fato de não publicar não pode deixar esta obrigação para debaixo do tapete. O ETP existe. O segundo ponto que me preocupa muito mais do ponto de vista dos fornecedores é o ETP existindo e ele ser considerado como um documento sigiloso. Porque uma coisa é você não publicar com o edital e outra coisa completamente diferente é esse ETP ser sigiloso, que ele não é. E sigilo não é regra na administração. Sigilo tem que ter alguma motivação para é uma motivação legal, né? Não é a motivação da minha cabeça. Eu acho que tem que ser sigiloso, né? Assim que funciona, tá? É preciso ter uma motivação legal constitucional para que haja o sigilo naquele documento. Portanto, se o licitante quiser solicitar o ETP para fins de verificação, conhecimento, ou até um cidadão, o próprio fornecedor, na condição de cidadão, ele pode pedir isso, tá? Aí, o que cabe, a menos que a publicação desse ETP possa trazer algum tipo de confusão ou de revelação de algum sigilo. Por exemplo, no ETP tinha lá algum tipo de pesquisa de preços que ancorou o valor que na licitação está sigiloso, entende? Aí nesse caso realmente ele não vai poder ser publicado, mas ele não vai poder ser revelado. Mas uma vez que terminou a disputa de preços, esse documento deve ser disponibilizado a quem queira, tá? Estou preocupado de verdade que esse documento ETP se torne sigiloso sem preencher os requisitos constitucionais e legais para tanto. Então, não é ilegal publicar, mas uma vez publicado você tem que ter zelo pela possibilidade de confusão que isso possa trazer na elaboração da proposta. Todavia, não é um documento sigiloso, tá? Via de regra não é sigiloso, a menos que dentro dele tenha alguma informação que a Constituição considera sigilosa, ou durante o processo de licitação tem que ser essa informação tem que ser escondida por um momento, mas depois tem que ser revelada e tem que ser trazida aos autos, trazida ao conhecimento dos interessados, tá? Aquele que pedir, aquele que perguntar. Então, pessoal, são essas considerações. Creio que a gente trouxe um pouco mais de comentários
para além da ideia geral que tem sido divulgado, porque afinal de contas um resumo, uma emenda de um acordo não pode trazer tantas informações assim quanto nós trazemos aqui. E claro que as informações que trouxe aqui são interessantes para os fornecedores. Se a gente for trazer isso como um comentário para servidores, aí talvez a gente tivesse outro tipo de abordagem ainda mais longa. É um acordo interessante de se ler, recomendo muito a leitura e convido você a estar aqui na próxima sexta-feira para verificar o próximo assunto que nós vamos conversar sobre esse universo tão longo, tão vasto que é o das licitações e contratos. Grande abraço. Você acabou de ouvir o podcast Licita Business com o professor Adiel. O podcast onde discutimos licitações e contratos do ponto de vista dos profissionais e das empresas privadas. Obrigado por sua audiência e até a próxima.